Pessoal, bem-vindos à nossa quarta aula da disciplina Gestão da Produção. Então, vamos ao que interessa. Hoje nós vamos falar um pouco melhor sobre gestão, principalmente de custo de produção. Gestão como um todo na propriedade. O que significa gestão? Gestão, a definição de gestão é conjunto de pensamentos e atitudes que fundamentam a administração e condução de um sistema de produção, contemplando aspectos técnicos, tecnológicos, de recursos humanos e, sobretudo, de valores e crenças que irão embasar as tomadas de decisão. Tomadas de decisão são aquelas as decisões que a gente tem que tomar para chegar ao nosso objetivo, que é o produto final. E gerenciamento, pessoal. Gestão e gerenciamento são coisas diferentes. O gerenciamento, gerenciar, é o ato de dirigir ou administrar empresas, cooperativas, negócios que necessariamente envolvem pessoas em interação. Então, o gerenciamento é mais a parte laboriosa da coisa. Então, a gestão tem alguns componentes também. Primeiro, o planejamento, que vai nos guiar a partir do princípio da produção, a organização, liderança e o controle de todos os aspectos produtivos. Compondo, então, esse ciclo produtivo, a gente tem alguns fatores externos e internos que vão interferir no sucesso dessa gestão, no sucesso do sistema produtivo como um todo. Temos fatores externos e internos. Entre os externos, a gente pode citar as condições climáticas, a legislação e instituições vigentes, que ditam as regras para produção que devem ser seguidas para a gente ter a licença para conseguir gerar o produto final. O comportamento do mercado, que, como eu disse, baliza todo o nosso processo produtivo, e o produto final, que a partir da qualidade, das características que ele deve ter para atender o mercado, e também preços, principalmente, que é um fator imprescindível para a lucratividade. E as políticas agrícolas que também balizam e direcionam a nossa produção. Os fatores internos dentro da porteira são aqueles que o produtor tem controle, que ele consegue controlar e manipular. O tamanho ou volume dos negócios, ele pode fazer investimentos em aumento de área, aumento da capacidade produtiva, aumentar a produção na mesma área, que é a verticalização da produção, e pode também investir em outras regiões. Rendimentos das culturas e criações é a produtividade. Esse rendimento é um fator que pode ser reduzido ou aumentado pelo trabalho diário, pela gestão da produção. A seleção e coerência do sistema de produção adotado. O que significa? Lembrando do balizamento pelo mercado, a seleção tanto de genética adaptada e a coerência do sistema, como que ele funciona dentro da porteira, isso tudo é função do processo gerenciador. E a eficiência da mão de obra, que também é o gestor responsável por manipular e estimular o aumento da eficiência do uso da mão de obra. E a gente tem um paradigma vivenciado pela grande maioria dos produtores rurais. Será que esse mês eu pago as contas? O preço do meu produto está muito ruim e a produção está de mal a pior. Olha só, a gente está usando aqui alguns adjetivos: ruim, mal a pior. Isso quer dizer que o produtor não mede, ele não sabe o quanto produz, o quanto custa para produzir. Será que esse mês eu pago a conta? Nem o fluxo de caixa ele tem noção
muitas vezes, sobre a produção dele. Então, tudo isso, para a gente responder a esses questionamentos, a gente tem que ter um planejamento, saber aonde queremos chegar e qual que é o objetivo da minha produção. Essas perguntas são a base do processo de gestão. Então, temos que definir os objetivos para saber onde que o produtor deve chegar e quer chegar. Que ele pode aumentar a capacidade produtiva para chegar em algum lugar mais alto. Vocês se lembram dessa figura? Eu tirei do livro e ela exemplifica muito bem alguns pontos importantes do gestor, que se inicia com o planejamento, que é a escolha e definição dos objetivos da organização e linhas de ação apropriadas para atingir esses objetivos da melhor maneira possível. A partir do planejamento, a gente vai organizar os fatores de produção, estabelecer relações de autoridade e tarefas que permitem às pessoas trabalharem em conjunto para atingir os objetivos dessa organização. Liderança. O gestor tem que ser líder para motivar, coordenar e estimular indivíduos e grupos a trabalharem juntos para atingir os objetivos da organização. A partir dessa liderança que a gente consegue fazer a mão de obra ser mais eficiente e mais produtiva. E ter o controle, que é estabelecer sistemas de medição e monitoramento precisos para avaliar em que medida a organização atingiu seus objetivos e se realmente atingiu. Agora, no próximo slide, é mais um esqueminha para a gente visualizar. Aqui a gente tem alguns fatores de produção: o animal, componente vegetal, os bens de produção, as benfeitorias, toda a estrutura que a gente precisa para a produção. E aí vem a gestão. A partir da gestão, a gente tem o equilíbrio de custos, o comprometimento de todos os envolvidos nessa produção, o preço, que vai balizar e convergir na lucratividade. E a partir disso tudo, eu consigo, ao longo do tempo, renovar o meu sistema produtivo. O único lugar onde o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. Então, fazenda não tem esse nome à toa. A gente continua fazendo e é sempre um processo de produção. Então, fica aí o nosso último recado. Independente da atividade econômica praticada, seja tanto na realidade rural quanto no meio onde a gente está aqui, urbano, do sistema de produção utilizado ou do perfil da mão de obra do empreendimento, é necessário possuir gestão de qualidade, escala de produção, custos equilibrados e utilização de tecnologias para ser eficiente economicamente na atividade. Pessoal, essa foi a nossa quarta aula do curso da disciplina de gestão da produção e nos vemos em breve na aula 5. Até mais!